De volta toda quarta-feira, você já sabe, tem o nosso Momento Saúde. Hoje a gente recebe o médico Luiz Zacro, ele é urologista. Já agradeço, doutora, a disponibilidade, desde já por ter aceito o nosso convite. Fica o convite, então, aí de casa. Tem alguma dúvida nessa questão? 169-9723-7684, manda aqui pra gente, algumas já chegaram. A gente vai batendo um papo aqui com o doutor Luiz. Doutor, então vamos começar com a dúvida do José Carlos. Ele mora no Quintino, aqui em Ribeirão, mandou pra gente a partir de que idade é preciso o homem fazer o exame de próstata, doutor? É só após os 50 anos ou não? André, primeiro eu queria agradecer você e a Clube pela oportunidade de estar aqui e trazer informações que realmente são muito importantes para a nossa população. Igual a gente já conversou anteriormente aqui, eu acho que a falta de informação precisa ser combatida e esse espaço é extremamente importante para a gente fazer isso. Bom, em relação à pergunta do José Carlos. José Carlos, essa é uma questão fundamental. Você trouxe aqui uma dúvida que vai ajudar muitas pessoas. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia atualmente recomenda que homens a partir dos 45 anos de idade, se tiverem histórico familiar, ou seja, parentes em primeiro grau que tiveram câncer de próstata, ou que sejam negros, o negro tem uma tendência de ter câncer e ter câncer mais agressivo, eles devem procurar, então, a partir dos 45 anos de idade. Para a população geral, 50 anos seria a idade aí de início aos exames de rotina do homem em relação à saúde da próstata. Vamos desmistificar uma situação, doutor. Médico urologista não é médico que vai atender só o homem, né? Exatamente. Então, essa é uma ideia que às vezes a gente tem um pouquinho inadequada, vamos dizer assim. O urologista ele atende pedra nos rins, infecções urinárias, alterações de funcionalidade da bexiga, incontinência urinária. Então, é uma gama importante de problemas de saúde que não atingem só o homem, atingem também a mulher. E acaba pegando essa... O urologista é o médico do homem, assim como o ginecologista é o médico da mulher, mas existem diversas patologias que o urologista também atua em relação ao sexo feminino. Doutor Luiz falou de pedra nos rins e já chegou uma pergunta da Daiane da Vila Virgínia. Obrigado pela audiência, Daiane. Quais os alimentos que podem contribuir para a formação da pedra nos rins, doutor? Daiane, essa é uma questão extremamente complexa porque a gente tem uma série de problemas que podem levar à formação de cálculo. Vamos colocar aqui de maneira geral, a grande maioria dos pacientes tem que tomar cuidado em relação à ingestão de água, isso é fundamental. Então, a pedra se forma porque a urina fica muito cheia de cristais. Alguma maneira da gente diluir esses cristais é consumindo água. Uma segunda questão que deve-se ter atenção é em relação à ingesta de sódio. Então, tudo que tem muito sódio na dieta, sal, temperos, shoyu, ele deve ser evitado para os pacientes que têm sabidamente formadores de cálculo. E uma terceira situação aqui são excessos de proteína. Todos nós precisamos de proteína, mas proteína em excesso ela pode ser eliminada através da urina e ela acaba funcionando como um cimento. Então, a gente tem os cristalzinhos, que são tijolos, a proteína acaba funcionando como um cimento, que faz com que esses cristais vão se agrupando e formando uma pedra. Então, de maneira geral, tomar bastante líquido, diminuir a ingesta de sódio e diminuir a ingesta, evitar o excesso de proteínas, são medidas fundamentais para a prevenção de pedra nos rins. Pergunta do Paulo agora, ele mora no Jardim Paulista. Doutor, levantar várias vezes durante a noite é normal ou com a idade já pode indicar algum problema? Ele não diz a idade, mas esse levantar durante a noite várias vezes para ir ao banheiro. Tá. Paulo, isso também é uma questão que a gente acaba tratando, o homem acaba sentindo como normal com o passar da idade levantar algumas vezes à noite. Mas posso dizer para você, levantar algumas vezes à noite para urinar, isso pode ser normal desde que sejam algumas vezes. Uma vez, 2 vezes à noite é aceitável. Mais do que isso, pode haver algum impacto na qualidade de vida, na qualidade do sono. E se isso está acontecendo com você ou com alguém que está nos assistindo, existem maneiras da gente lidar com isso e melhorar esse sintoma que às vezes pode atrapalhar muito a qualidade de vida dos pacientes. A Carmen do Jardim Procópio, aqui em Ribeirão, está dizendo que o esposo dela retirou a próstata e aí tem escape de urina, fica pingando, não para. Alguma solução, doutor? O que pode estar acontecendo com o marido da Carmen?
Carmen, essa é uma questão que a gente realmente vê em alguns pacientes que são operados da próstata. Isso era muito mais comum antigamente, quando a gente tinha uma cirurgia mais antiga para tratamento do câncer de próstata, principalmente aquelas cirurgias com corte. Hoje a gente tem uma tecnologia moderna, a gente tem em Ribeirão Preto, que é o robô. Então a gente tem hospitais na cidade que tem o robô e que promovem uma cirurgia tecnicamente melhor e que pode proporcionar melhora nos índices de incontinência e também numa outra questão que importa ao homem, que é a questão sexual. Se existe alguma coisa para ser feita, existe muita coisa para ser feita. Desde fisioterapia, então, fortalecimento da musculatura responsável pela capacidade de segurar a urina. Existem algumas medicações para perdas de urinas específicas, principalmente associadas com alterações da função da bexiga, que também podem acontecer ao mesmo tempo que o problema da próstata, e também existem dispositivos que podem ser colocados que simulam o músculo que a gente chama de esfíncter urinário. O esfíncter urinário é o principal responsável pela capacidade da gente reter o xixi, a capacidade da gente ter continência. Se a gente não consegue reter, a gente tem incontinência, e isso pode ser melhorado com o uso de dispositivos que fazem essa função, dispositivos que podem ser colocados cirurgicamente. Doutor Luiz, pergunta agora da Rita, querendo saber com relação ao filho dela. Ela diz que ele vai ao banheiro quase toda hora para fazer xixi, não tem problema de saúde. Será que é algum problema, doutor? Porque ela diz que ele é adulto, faz academia, tem uma vida saudável e depende de quanta água o filho da Rita pode estar bebendo também, né? Exatamente, Rita. Assim, existem problemas, algumas alterações de função da bexiga que faz com que a gente tenha uma frequência aumentada, tá? O que a gente precisa estabelecer aí com ele, e aí precisaria de uma consulta realmente, é o quanto isso impacta a qualidade de vida dele, qual é essa frequência, se isso está relacionado ao aumento de ingesta de líquido. Então existe um diarinho, você pode fazer um diário miccional, então quantas vezes foi ao banheiro, quanto urinou, quanto ingestou, quanto ingeriu de líquidos, e a gente poder ter um acompanhamento dessa situação para saber se isso é patológico ou se realmente está relacionado só com os hábitos do dia a dia do paciente. A Silvia de Serrana, na questão da próstata, doutor, a pessoa necessariamente ela tem que fazer o exame do toque ou pode ser só o exame de sangue? Rita? Essa foi a da Silvia de Serrana. Desculpa. Silvia, essa é uma questão fundamental. Ainda hoje, eu vejo e a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a gente faça o exame de PSA e associe com o toque retal. Existe em torno de 20% dos pacientes que podem ter câncer de próstata com níveis normais de PSA. Então, quando a gente alia o exame de sangue, que é o PSA, com o toque, a gente cobre a grande maioria dos pacientes que têm câncer de próstata e a gente consegue, então, fazer um diagnóstico mais precoce dessa doença e tratar efetivamente, onde a gente tem chance de cura extremamente alta, acima de 90%, 95%, se essa doença for pega em estágios iniciais. Doutor, a Luciana, Vila Tibério, a causa de infecção urinária frequente, doutor? Luciana, as mulheres, elas podem apresentar infecções urinárias que a gente chama de recorrentes, né? Existe uma série de causas para isso, tá? A mulher, por si só, o próprio envelhecimento pode ser uma causa disso. Algumas patologias, como, por exemplo, cálculos renais, podem favorecer infecções urinárias recorrentes. Alguns hábitos podem favorecer infecções urinárias recorrentes. A incontinência urinária, se a mulher usa algum tipo de absorvente e fica molhada por longos períodos, isso pode favorecer a incontinência urinária. Então, existem diversas outras situações que podem estar relacionadas com o aumento da frequência das infecções. Aí teria que ser caso a caso, você teria que ser examinada, de repente alguns exames fazem ser necessários para descobrir o que está acontecendo especificamente com você, mas de maneira geral existem tratamentos com ótimos resultados em relação ao controle da frequência dessas infecções. Doutor Luiz Acro é médico urologista aqui em Ribeirão Preto, que eu agradeço muito, doutor, pela disponibilidade. Tenho certeza que o senhor agregou muito para quem estava nos acompanhando. Um abraço e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Eu que agradeço, André, e se eu puder, uma última
uma última questão aqui. Eu só queria dizer para vocês que estão escutando a gente vive dias muito atribulados, a gente tem uma série de situações na nossa vida que merecem nossa atenção. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Sejam mais proativos com a sua saúde. Isso é extremamente importante. E talvez não só para você, mas também para as pessoas que você ama. Agradeço, doutor. Um grande abraço, viu? Até mais.